Então, hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Evalda Stalk e a doutora Yara Rodrigues Vieira sobre uma doença que é a hanseníase. E agora, em janeiro, nós teremos esse mês dedicado à conscientização dessa doença, recebe o nome de Janeiro Roxo, e eu convido vocês a conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, me conta, doutora Evalda, o que você acha desse tipo de campanha sobre a hanseníase? A campanha ela torna-se muito importante em função de se falar muito pouco sobre a hanseníase e se ter um entendimento muito pequeno a respeito da doença, que é uma doença tratável, que é uma doença que tem cura e que, se tratada precocemente, não teremos as complicações e as deformidades decorrentes da infecção. A campanha ela se instalou em função do Dia Nacional da Hanseníase ou do Dia Mundial da Hanseníase, e isso faz com que se fale um pouco mais. É bem no começo do ano, né? Isso atrapalha um pouquinho, mas importante é que se fale sempre sobre a doença e se divulgue os sinais, os sintomas da doença. E assim, tem todo um aspecto envolvendo a hanseníase como sendo um castigo de Deus por todas as questões citadas na Bíblia e tudo mais. Mas hoje em dia a gente sabe, né, doutora Yara, que é uma doença que precisa ser diagnosticada, então é importante reconhecer esses sinais, né? E faz parte do dia a dia do médico que trabalha junto com a população, né? Me conta, e quais são esses sinais? Então, é uma doença, como você falou, que antigamente tinha esse estigma, né? Era bíblico, né? E não se sabia a causa, né? Que agora se sabe, é uma bactéria, como qualquer outra doença, né? Que é tratada, como a doutora Evalda falou, e curada, né? Mas é muito importante, que as pessoas se alertem, porque ela vem muito sutilmente. Ela aparece geralmente como uma área amortecida na pele, né, que não dói, não coça, não incomoda, e muitas vezes a pessoa nem se apercebe, né? Vai na farmácia ou vai nos postos de saúde, vai se queixar sobre dor de cabeça, dor de barriga, gripe, né? E não lembra daquela areazinha amortecida, nem se toca, né? Ou muitas vezes também ela aparece como uma mancha amortecida na pele, uma mancha clara, uma mancha avermelhada. Então, uma mancha amortecida na pele, pensem bem, né? E é isso que o Janeiro Roxo quer mostrar, que isso pode ser uma doença grave, que é a hanseníase, que depois, se a pessoa não se alerta, essa mancha que pode aparecer em qualquer local da pele, né? Não é só no braço, né? Pode aparecer nas costas, pode aparecer nas nádegas, né? E essa mancha, ela pode evoluir depois para doenças deformantes, né? Deformando as mãos, né? Afetando a vista, deformando os pés, né? Fazendo úlceras, né? Graves. Então, essa manchinha amortecida ou essa área, às vezes sem pelos, né? Que é amortecida, isso pode ser uma doença grave. E é importante que as pessoas fiquem alertas ao seu corpo. Então, vocês são profissionais que têm uma larga experiência, né? Já trabalham há bastante tempo com essa doença, e vocês tiveram a possibilidade de auxiliar pessoas já com essas sequelas de uma falta de um tratamento, né? E hoje em dia a gente sabe que o tratamento é acessível, é fornecido pelo governo, né? E me conte um pouquinho, como está sendo tratada hoje? Então a hanseníase, como você falou, Rosana, ela tem tratamento, tem cura,
Todos os postos de saúde, né, podem e devem fazer o tratamento. O Conselho Regional e Federal de Medicina convocam todos os médicos, não só os médicos dermatologistas, os rancenologistas, mas todos os médicos a diagnosticarem e tratarem a hanseníase. E é um tratamento, né, dependendo da forma clínica, né, que existem várias formas clínicas, pessoas, né, que têm muita resistência ou pouca resistência, depende muito isso, mas é um tratamento entre 6 meses a 1 ano, tá? Que passa rápido, né? E são drogas efetivas que curam o paciente, né? No paciente de formas que tem bastante resistência à hanseníase, são 6 meses de algumas drogas como a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, né? Que usam só por 6 meses ou 6 cartelas, né? Até 9 meses. E as mesmas drogas aí por 12 meses, né? Até se a pessoa falha, que a gente não gostaria, mas que pode falhar até 18 meses, né? Então, se fizer esse tratamento certinho, com doses supervisionadas uma vez por mês, que eles vão aos postos, né? Pode, às vezes haver reações, né? Que às vezes assusta a pessoa, mas existem medicamentos para que a pessoa não pare de tomar a poliquimioterapia, que se chama essas 3 drogas, tá? E possam tratar esses surtos reacionais, que é uma agressão do corpo, né? Da própria imunidade do corpo, né? Reagindo ao micróbio, tá? Então, existem medicamentos específicos que a pessoa logo melhora, né? Então, é importante que a pessoa não pare essa medicação. A poliquimioterapia, ela realmente cura o paciente, destrói a bactéria e livra o paciente de fazer sequelas graves, né? Como deformidades, cegueiras, como eu tinha falado. E aí é importante lembrar que iniciado o tratamento para a transmissão. Então, existem formas transmissíveis e formas não transmissíveis da mesma doença, mas aqueles que têm um potencial de transmissão, automaticamente é iniciar o tratamento para a transmissão. Então, isso protege a família, a comunidade. Importante é fazer o diagnóstico, ou pelo menos a suspeição dessa doença. Suspeitando da hanseníase, se investiga, confirmando, se faz o tratamento. Tem que ser supervisionado, porque, lógico, são medicamentos que devem e merecem, e o próprio paciente deve ser acompanhado, tanto clinicamente quanto com exames complementares, para que se atenda esse paciente como um todo, né? Ele não é uma doença, ele é um paciente que é portador de uma doença que é a hanseníase. Uma vez tratado, não há mais problema, dificilmente fará evolução. Alguns pacientes até levam mais tempo, precisam continuar o tratamento além de 1 ano, mas são exceções. Mas o importante é saber que tem tratamento e que tem cura, isso é o mais importante. As sequelas que acabam fazendo o estigma, uma vez tratado precocemente, ele não fará essas sequelas. E uma vez tendo as sequelas, elas serão também acompanhadas e tratadas e conduzidas da maneira adequada, através de fisioterapia ou tratamentos cirúrgicos quando necessário. Mas o importante é evitar que chegue até essas sequelas. Felizmente, aqui no Sul, a gente já tem uma regressão da incidência da doença. Lógico que não dá para baixar a guarda, porque a hora que você para de pensar, começa a não ter diagnóstico. A gente sabe que em outros estados a incidência ainda é muito grande, a prevalência também, mas com paciência e com o envolvimento de todos, conseguiríamos em algum momento fazer o controle adequado da doença, e a gente espera com novas drogas também. Havia um projeto para que até 2015, depois 2020, que fosse erradicada essa doença no Brasil, né? E a gente vê cada vez mais sendo afastado essa data para conseguir esse controle. Seria uma eliminação como problema de saúde pública. A erradicação é muito difícil, mas a gente percebe assim, que o problema está no acesso ao sistema de saúde e ao reconhecimento por esses profissionais, sejam qualquer um da área de saúde. A gente vê que todos têm treinamento, os treinamentos sempre são multidisciplinares,
e se demora um pouco para fazer o diagnóstico. E alguns pacientes residem muito longe do serviço de saúde. Então, quando eles já chegam em uma outra situação e aí eles vão mantendo a doença no meio da comunidade deles. Aí eu gostaria de saber se vocês queriam fazer mais algum comentário. Eu achei muito bonita a frase que você falou sobre uma pessoa que é portadora de uma doença, né? Esse olhar humano em relação ao doente, né? Então, eu gostaria que vocês falassem para finalizar, dessem alguma opinião, algum testemunho de todo esse trabalho que vocês desenvolveram. É importante essa oportunidade, né, para que a pessoa, né, sempre se autoexamine, né, sempre procure ver se tem algum local, né, muitas vezes a hanseníase aparece com uma área sem pelos, ou uma área que não sua, né? E ali pode, porque com o Mycobacterium lepra, ele age muito em toda a estrutura da pele, nos anexos, né, nos pelos, nas glândulas sebáceas, nas glândulas sudoríparas, no músculo piloeretor. Então, muitas vezes é uma queda de pelos, né, que acontece com um amortecimento, porque ela lesa nervos, né? O Mycobacterium gosta muito da pele e dos nervos, tá? É uma área que não sua. Então, às vezes, o agricultor vai trabalhar e não pega poeira lá naquele local, né? Então, a pessoa está atenta, se fazer sempre um autoexame, porque aquela área que não sua, aquela área que não tem pelos, né? Aquela manchinha inocente que não incomoda, pode ser uma doença grave, né? Então, sempre quando vai tomar banho e tudo, né? Vai se secar, dá uma olhadinha no seu corpo, né? Veja isso, porque é muito importante. Pode evitar uma doença séria que é a hanseníase. E apesar de ser uma doença transmissível, ela não é de tão fácil transmissibilidade. Então, a pessoa pode conviver no meio. Então, mesmo ela não tratada, iniciado o tratamento, não quer dizer que ela estivesse transmitindo inicialmente, porque depende da fase em que ela está, então não há problema. A gente sempre examina os contatos conviventes por uma questão de segurança e de se saber quem é que passou para ele, né? Porque ele pegou de alguém, pode ser outra pessoa da convivência. E iniciado o tratamento não vai ter mais risco, então ele vai continuar convivendo na comunidade, a não ser que tenha algum risco para ele próprio, porque às vezes ele tem uma sequela, tem uma situação de perigo para esse paciente. Então, às vezes ele é retirado temporariamente do trabalho ou de uma situação por uma questão temporária para tratamento pontual, mas a convivência, a vida continua totalmente normal e uma vez curado, vai voltar para a sociedade ou se manter na sociedade como sempre. Então, isso é o mais importante, que não há necessidade de ter receio, nem de se ter o diagnóstico, nem de se fazer o tratamento, nem de se conviver com essa pessoa em qualquer dos níveis, seja familiar ou profissional.